Então, novamente, queria saudar todos que nos assistem nesse momento, saudar aí, não é? Colegas de seminário, como o Guilherme Cancela, não é? Os irmãos da igreja, em peso, né, em massa aí, tantos aqueles que estão aqui, como aqueles que estão organizaram salas de vídeo. Queria agradecer a todos e saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, não é? E vamos agora, então, irmãos, abrir nossas Bíblias no texto que nos servirá de mensagem essa noite, que é o texto de Apocalipse, capítulo 2, de 8 a 11. Apocalipse, capítulo 2, de 8 a 11. É a segunda carta às igrejas da Ásia Menor, não é? Então, nesse primeiro ciclo, são as 7 cartas. Essa é a nossa segunda carta. Ok? Vamos ler a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá dano da segunda morte. Oremos mais uma vez. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é luz para os nossos passos. Senhor, nós estamos com a tua palavra aberta, ela inquieta os nossos corações. E nós, Senhor, queremos te pedir por esses dias maus de pandemia que nós vivemos. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos fiéis, firmes no Senhor. Nos ajuda a reconhecermos que a tua presença, o teu governo sobre as nossas vidas é real e que nós não precisamos temer como o mundo teme. Senhor, então nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus e também te pedimos que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Irmãos, nós estamos aqui diante da igreja de Esmirna, né? Uma curiosidade é que a cidade de Esmirna, dessas 7 cidades aqui citadas, é a única que ainda existe, né? Ela fica ali no Oriente. Ela hoje existe com o nome de Izmir. É uma cidade turística, não é? Ela é uma cidade portuária, mas ela ainda existe até hoje. Esmirna, ela foi cidade do grande poeta Homero, não é? Homero, que escreveu a Odisseia e a Ilíada, né, que serviu aí de base para o estudo dos gregos antigos, ele nasceu na cidade de Esmirna. Né? Esmirna era uma cidade bastante bonita, uma cidade portuária, uma cidade muito vibrante, muito fiel a Roma. Só que hoje, meus irmãos, nós vamos ver nessa cidade de Esmirna, e talvez você esteja se perguntando, o que raio dessa carta de Esmirna serve para mim hoje, que estou aqui de quarentena, ou que estou aqui hoje sem poder trabalhar, sem os meus recursos. O que essa carta de Esmirna serve para mim hoje, que temo pela vida dos meus queridos, né? O que essa carta de Esmirna serve para a gente hoje? E eu vou dizer para você que ela nunca falou tanto às nossas vidas como hoje. Porque Esmirna vai falar de como resistir nos dias de tribulação. Você talvez se sinta hoje atribulado, não é?
Todos nós talvez nos sentimos assim. Nós olhamos a mídia e a mídia nos alarma, nos coloca ali um show de horrores, inúmeras pessoas morrendo todos os dias em diversos países, países mais ricos e mais poderosos que o nosso, não é? E isso não é uma coisa muito difícil, ali alarmados com essa pandemia, e a gente aqui, não é, se sentindo impotente. Esses momentos nos dão essa sensação de impotência. E agora? Não é? Como diria aquele anti-herói, não é, da nossa juventude, não é? E agora, quem poderá nos defender? Não é? Quem poderá nos defender? O que vai acontecer? Não é? Nós estamos vivendo essa tribulação, um momento tão difícil em que uns querem sair da quarentena. Por quê? Porque há muitas pessoas já sofrendo com a escassez dos recursos. Não é? Há pessoas que não vão conseguir pagar todas as suas contas com esse dinheiro que o governo vai nos dar. Por mais em boa hora que ele venha, e por mais notável que seja essa decisão, que nunca foi tomada antes na história do país, ele não vai pagar todas as dívidas das pessoas. Não é? Há muitas pessoas que estão falando, olha, eu quero voltar a trabalhar. Não é? Há muitas pessoas que estão dizendo o seguinte, olha, há muitas pessoas hoje, irmãos, que temem mais perder os seus empregos, não conseguirem se recolocar no mercado de trabalho, do que propriamente da epidemia, da pandemia do coronavírus, do novo coronavírus. Agora há uma outra classe de pessoas que estão ali, não, nós temos que fazer quarentena, os hospitais não vão dar conta da quantidade de pessoas doentes, então nós estamos nesse impasse, né? O que pode ser feito? Né? Nós estamos nessa tribulação. E eu queria dizer para você uma coisa essa noite. Das muitas coisas que podem ser feitas, há 3 que realmente importam, não só para esse momento de pandemia, mas como para toda a sua vida. Primeiro, né? Onde está o seu foco? Você vai resistir à tribulação dependendo de onde estiver o objetivo da sua vida. E essa carta nos dá 3 focos para resistir às tribulações. Primeiro foco que essa carta nos oferece é a ressurreição. Em Jesus nós temos vida eterna. Segundo foco, a coroa da vida. Nós podemos sofrer aqui, mas está reservada a nós a coroa da vida, o céu. Terceiro, a segunda morte. Eu não tenho que temer aqueles que matam o corpo. Eu tenho que temer aqueles que matam o corpo e jogam a alma no inferno. Então esses são os 3 focos que você precisa considerar nesses momentos de crise. Não só essa, porque eu digo uma coisa para você, essa pandemia vai passar. Ela já está passando. Ela vai passar. E o problema é como você estará depois dela. E quão forte você estará para resistir às próximas que também virão. Não é? Olha, 2008, 2009, nós tivemos uma pandemia que foi a H1N1. Hoje, nós temos uma outra pandemia. E nós não aprendemos nem a lavar a mão direito. Nós não aprendemos nem as regras básicas de higiene. Ainda hoje no país, locais que não têm acesso à higiene, ao saneamento básico. Não é? Então, irmãos, essa epidemia vai passar. Mas eu queria saber como você vai estar depois dela. Você vai estar frágil, depressivo, debilitado, porque muitas pessoas estão caminhando para isso. Depois desse isolamento, muitas pessoas estão saindo depressivas, debilitadas, com seus casamentos em ruína. Ou você vai sair forte, convicto, resistente. Qual é a diferença daquele que vai sair debilitado e aquele que vai sair forte?
para onde você olhou, para onde você está olhando. Se o seu foco está na vida eterna, na coroa da vida, em se preservar, então você vai sair fortalecido. E eu queria mostrar isso nesse texto essa noite para você. Então, o primeiro foco que você deve ter na sua vida é a ressurreição de Cristo. Então, o texto começa, não é? Ao anjo da igreja em Esmirna, lembra, né, que a partir do versículo 20 do capítulo 1, nós entendemos que o anjo aqui é o pastor da igreja, né? Jesus está dando a essa igreja a liderança dela, certo? Então, ao anjo da igreja em Esmirna, diz essas coisas: o primeiro e o último. Então, Jesus, primeira maneira de Jesus se apresentar a Esmirna é o seguinte: eu sou o primeiro e o último. Ele também se apresentou de forma semelhante anteriormente, quando ele disse que ele era o alfa e o ômega. O alfa, a primeira letra do alfabeto grego, o ômega, a última letra do alfabeto grego, certo? Então Jesus está dizendo: eu sou o que está no começo e no final. Eu sou o primeiro e o último. Não é? Jesus é aquele que vai dizer o seguinte: olha, eu estou no começo e no final da história. Jesus estava no começo da história. Quando? Você vê lá no prólogo de João. Quando João nos diz ali, não é? Que sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Então Jesus estava no começo da história. E ele estará no final, quando ele vier julgar vivos e mortos. Então Jesus, ele é quem domina a história do começo ao fim. Essa expressão, eu sou o primeiro e o último, era a maneira que Isaías, não é, utilizou duas vezes para se referir ao Senhor. Olha só, Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, Yahvé, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Então as pessoas que estão ouvindo essa carta e conheciam Isaías, essas pessoas se lembraram de Isaías 44:6. Assim como também se lembraram de Isaías 48, versículo 12. Dá-me ouvidos, Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu sou o primeiro e também o último. Então, quando Jesus diz eu sou o primeiro e eu sou o último, primeiramente ele quer dizer o seguinte: eu sou Deus. Porque ele está usando a maneira como Deus, uma das maneiras pelas quais Deus se apresentou no Antigo Testamento. Então Jesus está falando o seguinte: olha, quem está falando aqui é Deus. O fato dele ser o primeiro e o último diz que ele está em toda a história. Jesus não se ausenta da história. Jesus estará conosco até o fim dos dias. Então você não precisa temer. Você pode estar se sentindo solitário hoje na sua casa. Esses dias de isolamento nos faz isso. Nós sentimos saudade, assim como o Juquinha da história das crianças, não é? Nós sentimos saudade dos irmãos na igreja. Quem de nós não tem saudade, não é? Das nossas escolas dominicais, dos nossos estudos, das nossas reuniões de oração, do culto à noite. Quem a semana passada não chorou porque não pôde estar no culto da ressurreição na igreja? Quem de nós não sente saudade, né, de estarmos juntos e conversar, daquelas confraternizações que nós fazemos, quer pela manhã após a escola dominical, quer à noite ali no portão da saída da igreja? Nós nos sentimos solitários, sim. Talvez você hoje tenha feito todo o itinerário como se você fosse a igreja, mas infelizmente você vai assistir a mensagem por essa mídia social. Mas eu quero lhe garantir uma coisa: quem está falando nesse texto para a gente é Deus. E porque Ele é o primeiro e o último, Ele nunca nos abandonou.
Ele está conosco. E Jesus diz em Mateus 28 que Ele estará conosco até o fim dos dias. Terceira coisa que Jesus quer dizer nessa introdução é que Ele fala assim, olha, eu sou o primeiro. A cidade de Esmirna era considerada a primeira da Ásia. Por quê? Esmirna era tão fiel a Roma, e foi fiel a Roma antes mesmo de Roma ser a potência que era. Por quê? Em 126 a.C., ela já tinha um templo à deusa Roma. Ela sempre teve fidelidade, ela sempre morreu de amores por Roma. Então, ela foi a primeira cidade da Ásia Menor a ter um templo para adoração do imperador Tibério. Então, em Esmirna se havia uma adoração ao imperador. Você pode achar isso meio estranho, mas olhe os países, olhe a Coreia, por exemplo, não é? A Coreia comunista. A Coreia comunista, ela tem verdadeira adoração ao seu ditador. Quem não tem, morre, né? Verdadeira adoração ao seu ditador. E isso não acontece só na Coreia, isso não acontecia só na Rússia comunista, isso acontecia inclusive em Roma. Né? Os imperadores, a partir de Augusto, né, eles passam a deter essa prerrogativa divina. Não é? Então eles eram, especialmente na Ásia, eles eram adorados. Porque os povos na Ásia Menor já adoravam os seus reis antigamente. Então eles só passaram a adorar o imperador de Roma. E isso envaidecia essas regiões, não é? Então, como Esmirna foi a primeira cidade a ter um templo dedicado a César, ela era considerada a primeira da Ásia. E Jesus está dizendo o seguinte, ó, você não é a primeira não. Primeiro sou eu. Eu sou o primeiro de fato. Eu sou Deus de fato. E aí ele vai dizer uma segunda expressão que o identifica. Veja, eu estive morto e tornei a viver. Olha só, né? Jesus, outra maneira de Jesus se aproximar à história de Esmirna. Esmirna, no ano 600 a.C., ela foi totalmente destruída por Alíates, rei da Lídia. Totalmente destruída. Mas quando em 324 Alexandre o Grande passou por Esmirna, ele decidiu reconstruí-la. E o sucessor de Alexandre, naquela região, Antígona, ele vai reconstruir Esmirna próximo do porto. E ela é uma cidade moderna, bonita, toda planejada, não é? Então, Esmirna, ela morreu em 600 e ela foi reconstruída a partir de 324. Ela morreu por Alíate e foi ressurgida pela intenção de Alexandre o Grande. Jesus está dizendo o seguinte, eu sou maior que Esmirna, porque eu estive morto. Jesus morreu na cruz do Calvário, ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário, e ele ressuscitou ao terceiro dia, porque o Senhor, pelo Espírito Santo, o trouxe à vida, vencendo a morte e dando a nós a vitória da morte também. Então quando Jesus diz, olha, eu estive morto e agora eu vivo, ele está dizendo o seguinte, quem estiver em mim não morrerá. A ideia de Jesus aqui é a mesma ideia de Jesus a Marta, irmã de Lázaro. Quando ele diz, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não morrerá, e mesmo que morra, viverá para sempre. Então Jesus, ele é a ressurreição, ele é a vitória da morte, e quem estiver em Cristo viverá para sempre. Para sempre. Graças a Deus, não é, irmã? Nós podemos ouvir a palavra, não é? E nós podemos nos enriquecer com a palavra, e ela nos tira desse tremendal de lama que nós estamos, não é? Então, Jesus, ele é a ressurreição. Então, quando você estiver imerso na tribulação, quando você começar a ouvir que você não vale nada, que
tudo está perdido, que tudo vai acabar. Lembre-se, aqueles que estão em Cristo viverão para sempre. Essa vida de fato é passageira. Essa vida um dia passará. Mas a Bíblia diz, como nós falávamos na semana passada, que num abrir e fechar de olhos nós veremos o Senhor. Meus irmãos, essa construção humana, ela um dia será entregue à terra, ela apodrecerá, mas aqueles que estão em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Essa é a certeza que nós temos. Então, primeira coisa que você tem que firmar nesses dias maus, firme-se na certeza da vida eterna. A vida pode ser extinguida não só por um vírus que sequer nós temos dúvida se ele é um ser vivo. A biologia tem dúvida se um vírus é um ser vivo, porque é um ser sem núcleo, ele precisa de uma célula para se reproduzir. Até mesmo um vírus pode macular a vida humana. Uma pequena queda pode macular a vida humana. Uma pequena doença pode macular a vida humana. Uma doença pode se agravar em dias e levar uma pessoa a morrer. A nossa vida, ela é perecível. Por mais que a ciência invente remédios e tratamentos, a nossa salvação não está na ciência. Isso não quer dizer que nós não endossamos a ciência. Isso não quer dizer que nós não somos a favor da ciência. Mas eu queria dizer uma coisa, a salvação está em Cristo. Porque a ciência nos deu a falsa ideia de que nós podemos ser imortais. Por que Nietzsche, aquele filósofo alemão, disse: Deus morreu, nós o matamos? Por quê? Porque na concepção de Nietzsche, tudo aquilo que a religião oferecia, a ciência oferece. Você quer viver? Tome os remédios que a ciência nos dá. Você quer prolongar a sua vida? Faça o que a ciência manda. Não que nós não devemos tomar remédios, não que nós não devemos cuidar da saúde, porque toda a verdade é verdade de Deus. Quando a ciência chega à verdade, aquela verdade é verdade de Deus. E o cientista chegou à verdade porque o Senhor assim permitiu. Certo? Nós não podemos ser, mas nós não podemos ser como o rei Asa, que confiou tanto nos médicos que deixou de confiar em Deus. Nesses momentos de pandemia, a ciência se vê impotente. Porque se avolumam os mortos no mundo e a ciência não chegou a um ponto final dessa pandemia. Então nosso foco tem que estar em Cristo. Nós temos que reconhecer que este corpo ele é mortal, ele é perecível. E não há tratamento, não há remédio que possa garantir que você viva eternamente. Só Jesus nos dá essa garantia. E isso a ciência não pode tirar da fé. Ambas, fé e ciência, precisam caminhar juntas. Precisam se orientar. Por quê? A fé dá à ciência os limites dela. E a ciência? A ciência, ela baseada na fé, ela encontra a esperança para o seu progresso. Então, irmãos, foque-se na ressurreição. Jesus ressuscitou. Segundo, nos dias maus, lembre-se da coroa da vida. E a igreja de Esmirna era uma igreja difícil, irmãos. Não é? Sabe aquele ditado? Tem coisas que estão ruins, mas podem piorar? Então, a igreja de Esmirna era assim. Ela tinha um presente não tão favorável e um futuro bastante difícil. Olha só, versículo 9. Não temas as coisas que tens de sofrer.
Olha só, não é? Eu queria, desculpa que eu pulei o versículo 9. Jesus vai dizer, conheço, e conheço aqui é conheço com intimidade. Eu conheço a tua tribulação. Jesus conhece três coisas: a tribulação, a pobreza e a blasfêmia. São as três coisas que Jesus conhece dessa igreja. Essa era uma igreja atribulada. E essas três coisas estão unidas. Certo? Deixa eu explicar para os irmãos. Quando você se convertia no primeiro século, automaticamente você rompia com tudo ao seu redor. Se você era judeu, você era renegado pela família, você perdia suas propriedades, você perdia o seu emprego. Se você era pagão, você também perdia a família, perdia a propriedade, perdia emprego. E mesmo que você conseguisse a duras penas reconstruir a sua vida, Roma ia destruir o que você tem. Né? Os exércitos romanos promoviam invasões e destruíam as propriedades dos cristãos, roubavam o caixa da igreja e as pessoas estavam sempre pobres. Né? O cristianismo ele sofreu 10 perseguições ao longo da sua história na antiguidade. A primeira foi com Nero, em 64. Tivemos 28 anos de paz e depois veio Domiciano em 95 depois de Cristo, quando o livro de Apocalipse está sendo construído. Domiciano, ele era hostil a toda religião que não o adorava como Deus, que não se submetia totalmente a ele como Deus. Vou dar um exemplo. O bispo de Esmirna, Policarpo, ele foi denunciado pelos judeus aos romanos porque ele não cultuava César. Veja, os judeus, né, que era o povo da aliança, que era o povo que conhecia o Senhor, ele agora está ali denunciando um cristão porque ele se recusa a adorar a César. Então, a igreja de Esmirna era uma igreja que sofria perseguições dos judeus, perseguições dos pagãos, inclusive de Roma. Então era muito difícil você ser cristão naquele período. E isso levava os cristãos à pobreza. E aqui não é uma pobreza, a palavra que é usada nesse texto para pobreza, não é uma pobreza de falta de coisas supérfluas, né? A palavra penal, né, significa pobre, mas porque você é assalariado e você não consegue comprar tudo que você quer. A palavra utilizada aqui é a palavra pitocos, que quer dizer miserável, mendicante, né? Porque a pessoa chegava na igreja, ela era assistida pelos irmãos, ela estava reconstruindo a sua vida. O que acontecia? Ou os judeus ou os romanos faziam um tumulto, né? Uma turba, ia lá e destruía o que eles tinham, roubavam o dinheiro que eles tinham. Essas pessoas elas não tinham acesso ao mercado de trabalho, porque as guildas, ou seja, os lugares em que se fabricavam as coisas, ou eram dos judeus e você precisava ser judeu para entrar, ou era aos pagãos e estavam consagrados aos deuses pagãos. Né? Essas pessoas, elas estavam nessa situação. Mas Jesus chega para essa igreja e diz, olha, aos olhos do mundo você é miserável, mas você é rica. Olha que coisa maravilhosa. Jesus mostra uma outra noção de riqueza. Eu não quero levar esse texto aqui para aquela estrovenga da teologia da libertação, certo? Há pessoas abastadas na Bíblia, como Jó, como Abraão, que foram usadas por Deus, certo? Mas eu gostaria de mostrar aqui, meus irmãos, uma coisa extremamente importante, que é o fato de Jesus mostrar que a verdadeira riqueza ela está
na obediência à palavra de Deus, né? Em obedecermos à palavra de Deus. Desculpe, irmãos, meu celular literalmente caiu, né? Então, eles eram pobres aos olhos humanos, mas eles eram ricos para Deus, ricos para o Senhor. Por quê, meus irmãos? Porque a verdadeira riqueza está na obediência. Vamos dar um exemplo. Pegue o jovem rico. O jovem rico, quando Jesus vai dizer para ele, olha, você quer ser perfeito? Vá, venda tudo o que você tem, depois vem e segue-me. O que o jovem rico preferiu? Preferiu ficar com as suas riquezas. Agora, Zaqueu, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu vai falar assim, Senhor, se eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu defraudei, eu vou dar muito mais, vou dar 5 vezes mais. Ou seja, o jovem rico, ele fica com a riqueza humana. Zaqueu fica com a riqueza divina. Você pega, por exemplo, Nabal e Abigail. Nabal se recusou em dar assistência a Davi, em dar uma ovelha para os soldados de Davi. Mas Abigail vai lá e dispõe o que Davi precisa. Nabal agiu com loucura, Abigail agiu com sabedoria. Irmãos, outro exemplo, Acã. Acã, ele foi atraído por uma capa babilônica e barras de metal precioso, as quais ele enterrou na sua tenda, não é? Ele preferiu as riquezas deste mundo. Paulo vai dizer pra gente, lá em 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Então, por causa do dinheiro, o jovem rico não seguiu a Jesus. Por causa do dinheiro, Nabal não auxiliou Davi, o servo do Senhor. Por causa do dinheiro, Acã colocou a perder a vida dele. Por causa do dinheiro, muitas pessoas estão se afundando na miséria deste mundo. Você vê que Esmirna está em lugar oposto à igreja de Laodiceia. Laodiceia, lá no capítulo 3, versículo 17, Jesus diz, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então Laodiceia, que confiava nos bens deste mundo, se dizia, eu sou rico, não preciso de nada. Jesus olha para aquela igreja e diz, você é pobre. Esmirna era, aos olhos humanos, uma igreja pobre, mas Jesus diz, você é rica. Meus irmãos, Jesus nos convida nesse texto a reconfigurarmos a nossa maneira de entender o que é uma igreja rica. Eu vou citar um exemplo, né, de Lourenço, um mártir da igreja. Certa feita, Lourenço, que era o tesoureiro da igreja, né? Os romanos iam invadir a igreja e iam fazer aquilo que eles faziam, destruir tudo e roubar o caixa da igreja. Antes que os romanos chegassem, o que Lourenço faz? Ele vai lá e distribui o dinheiro aos pobres. E aí quando o general romano chega e fala assim, onde está a riqueza dessa igreja? E Lourenço mostra e fala assim, eis os pobres, a riqueza dessa igreja. Meus irmãos, nós que somos dizimistas, nós temos essa mesma certeza, que os nossos dízimos e as nossas ofertas, eles são destinados não só para o cumprimento de nossas obrigações, da contenção de nossas contas, então estarmos em dia com as contas da igreja, como também para assistir os nossos irmãos no dia da necessidade. Nós temos que entender que a riqueza da igreja está no assistir o pobre no dia da necessidade. Eu sempre cito uma frase de um pastor que foi emblemático na minha vida, que foi o reverendo Jorge Alberto Canelhas.
Ele foi um pastor emblemático na minha vida. Ele foi mais do que um professor, mais do que um pastor. Ele dizia nas aulas dele, quando Jesus voltar, ele não vai querer saber o quanto você guardou, quanto você tem no banco, mas o quanto a igreja angariou almas para Cristo. Né? A obrigação da igreja é glorificar o nome do Senhor. E a nossa missão é fazer discípulos para Cristo. Então, irmãos, essa é a riqueza de uma igreja. Jesus vai dizer em Mateus 6 que nós não devemos buscar tesouros neste mundo, mas tesouros no céu. É essa a nossa riqueza. Então essa igreja era uma igreja atribulada, que vivia atribulada, era uma igreja que vivia na miséria, e vamos entender que muitos convertidos vinham das classes mais pobres, e era uma igreja que, além de tudo isso, passava pela blasfêmia. Então, como assim? Que blasfêmia era essa? O que significa blasfêmia aqui? A palavra blasfêmia ela pode ser usada contra Deus, aqui é usada contra os homens. E o que significa a blasfêmia contra os homens? Uma coisa muito comum nos dias de hoje. Sabe o que significa? Fake news. Ou fake news. Né? Fake news. Imagine, você tinha um amigo cristão lá no primeiro século. Você conhece esse amigo cristão. Ele é honesto, ele é bondoso, né? Você se lembra do livro de Atos, né? Lá quando os cristãos, eles eram admirados por todas as pessoas, né? Por todas as pessoas. Então, o cristão, ele era admirado. Ele era benquisto. Ele era um bom pagador. Ele era obediente ao seu patrão. Ele era terno com os seus empregados, não é? Então, todo o povo gostava dos cristãos, certo? Então você tinha um amigo cristão. Você ia passar a perseguir esse amigo? Você ia endossar que Roma destruísse a casa desse amigo? Obviamente que não. Então o que se fazia contra os cristãos e se faz até hoje? Se propagava falsas informações. Os cristãos, eles são desonestos, eles praticam coisas inconvenientes, eles botaram fogo em Roma, coisas assim. Eu vou mostrar para você, aqui no livro de Atos 17, você vê os judeus fazendo isso com os cristãos em Tessalônica. Naquela época eram esses judeus que se diziam judeus, mas eram na verdade sinagoga de Satanás, não é? Olha só, versículo 5. Os judeus, aqui Paulo está fazendo trabalho em Tessalônica, muitas pessoas estão se convertendo, tanto judeus como gregos. E aí olha só, os judeus, aqueles que não se foram persuadidos pelo Espírito Santo, não é? Porém, movidos de inveja, trazendo consigo homens perversos, maus aqui é perversos, dentre a malandragem. A palavra malandragem aqui no grego, ela tem a ideia de aquele que faz tumulto, aquele que faz multidão, aquele que faz confusão, não é? Aqui a tradução mais literal da palavra grega aqui é fazedor de multidão, né? Ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-lo para o meio do povo, porém não encontrando, arrastando Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Então olha só, essa era a blasfêmia que todos os cristãos estavam suscetíveis. A de repente alguém entrar na sua casa, lhe arrancar da sua casa e levar você às autoridades, ao linchamento. Então olha a insegurança que os cristãos de Esmirna viviam. Mas Paulo diz que quem fazia isso eram os judeus. E aqui nós temos que ter cuidado, porque Paulo ele é muito cuidadoso para você não entrar no antissemitismo. Tá? Ele fala assim que esses judeus se diziam judeus, mas eles eram na verdade
sinagoga de Satanás. Ou seja, eles se diziam judeus porque iam a uma sinagoga, porque liam a lei de Moisés aos sábados, mas a maneira como eles procediam não endossavam as suas práticas. É a mesma coisa que Jesus diz em João 8. Quando os judeus vão dizer, nós somos filhos de Abraão. E Jesus fala assim, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês imitariam Abraão. Vocês são filhos do diabo. Porque vocês querem me matar. Então, meus irmãos, a realidade de Esmirna era essa. Era uma igreja perseguida, uma igreja miserável, pobre aos olhos humanos, e uma igreja que sofria de blasfêmia, de calúnia. Mas essa é a maneira humana de ver a igreja de Esmirna. Para Jesus era uma igreja rica. Porque a maior riqueza que nós temos é obedecer a Deus. E Jesus promete um futuro igualmente difícil a essa igreja. Olha só o que Jesus vai dizer. Não temas as coisas que tens de sofrer. Então o futuro dessa igreja não é melhor. Porque enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós passaremos tribulações. Jesus disse, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós não podemos abaixar nossa guarda nos dias bons. Nós temos que continuar fiéis. Por quê? Porque neste mundo nós teremos dias maus continuamente. Não é? Então olha só, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Olha só, algumas pessoas da igreja de Esmirna vão ser como Jazão, vão ser arrancados de sua casa, levados à prisão. Por quê? Pelo simples fato de serem cristãos. Ainda hoje isso acontece em muitos lugares do mundo. Em muitos lugares do mundo as pessoas estão sendo presas, torturadas e mortas pelo simples fato de serem cristãos. E no nosso meio não é diferente. As pessoas não são presas e mortas, mas são caluniadas pelos meios, pela internet, pelos meios de comunicação. Há muitos formadores, ditos formadores de opinião, que caluniam a Cristo, que tripudiam do nome de Jesus, como se fizeram o ano passado, este ano. Nós não tivemos aí uma produção de filme que apresentava Jesus como homossexual. Nós não tivemos um desfile de carnaval em que Jesus era arrastado pelo diabo. As pessoas fizeram isso. As pessoas fizeram isso, tripudiaram do nome do Senhor. Um evento aí em que uma travesti estava ali encenando Jesus na cruz, só que na cruz dela não tinha prego nem coroa de espinho, né? Esse é o negócio. A de Cristo tinha prego, tinha coroa de espinho e teve morte. Agora, irmãos, as pessoas vivenciam isso. E quem ousa falar o contrário é taxado como fundamentalista, como uma pessoa que não tem razão para falar isso tudo, não é? Uma pessoa que está fora da verdade. Porque a verdade que o mundo persegue não é a verdade de Jesus, é a verdade que o mundo oferece. Só que essa verdade leva ao inferno. Então aqui Jesus está dizendo o seguinte: o diabo irá requerer alguns de vocês e colocar na prisão para que vocês sejam provados. Deixa eu explicar isso para vocês, irmãos. Um texto paralelo a esse seria o de Jó. Lembra que o diabo vai requerer Jó para Deus? Então, vamos entender aqui. Aqui não quer dizer que o diabo tem um poder igual ou um pouquinho menor do que Deus, e ele está aí como um cão raivoso, pegando as pessoas, agindo nos bastidores. Não. O diabo, ele é um perdedor. Ele é infinitamente menor do que Deus. Ele é uma criatura de Deus. Ele se desvia, ele é um anjo caído. Essa é a realidade do diabo. E ele fará isso não sem a permissão de Deus. Quando você vai para Jó, o diabo chega lá e Deus vai dizer o quê? Você
viu meu servo Jó? É reto, íntegro, temente, que se desvia do mal. E aí o diabo fala assim, mas se ele é assim, por que o Senhor o cerca de bens, de família, de filhos? Tira isso. E aí Deus permite que o diabo prove Jó dessa maneira. E Deus vai tirar tudo de Jó. Deus vai permitir que Jó perca todos os bens, inclusive os filhos. Foi Deus que fez isso. Para quê? Para que o diabo visse que apesar de Jó perder tudo que tinha, ele não perdeu a fé. Jó vai dizer, Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Aí o diabo volta uma segunda vez e fala assim, mas se ele só é assim porque não tocou na saúde. Toca na saúde dele, pele por pele, e você vai ver se ele não blasfema na tua face. E aí Deus tira a saúde de Jó. E mesmo assim, Jó vai permanecer fiel. A esposa de Jó chega e fala assim, olha, blasfema e morre. E ele vai falar assim, nós não recebemos as bênçãos de Deus, porque não receberemos também os dias maus, os espinhos. Então, a mesma artimanha de Satanás com Jó, Satanás está usando na igreja de Esmirna e nos dias de hoje. Leve cristãos às prisões, torture esses cristãos, coloque-os nas arenas para servir de alimento aos leões. Ilumine as ruas de Roma com os cristãos, para ver se eles não titubeiam. Eu estava no Supremo Concílio e eu ouvi um pastor africano falar uma coisa interessantíssima. Eu acho que o pastor de Moçambique, quando Moçambique se tornou um país comunista, ele falou que a igreja tinha 100 pessoas e um dia chegou um oficial do governo e disse, olha, aqui está um livro. Aqueles que querem ser membro dessa igreja terão que colocar o seu cadastro nesse livro. E essas pessoas serão vigiadas pelo Estado. Daqueles 100 membros, só 10 colocaram o nome no livro do governo. E foram vigiadas e foram perseguidas. Meus irmãos, de tempos em tempos, Deus permite que a igreja seja provada para que o justo viva pela fé. É aquilo que Deus diz a Abacuque. Quando Deus diz que vai trazer os caldeus para arrasar Israel, Abacuque fica assustado, mas Deus diz o que para Abacuque? O justo viverá pela fé. Então, meus irmãos, essa igreja vai ser provada pelo diabo. Mas aqueles que não temem a Jesus, aqueles que estão ali só para passar o tempo, essas pessoas vão embora. Jesus disse isso. Jesus compara essas pessoas a plantas que não têm raiz, a plantas que estão no meio dos espinhos. Pessoas que valorizam mais o mundo do que a igreja, pessoas que não estão enraizadas na palavra, essas pessoas não suportarão a perseguição, não suportarão as investidas do mundo. Mas aqueles que são fiéis, aqueles que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, vão resistir a tudo, inclusive a morte. E é essa a ordem que Jesus dá a essa igreja: ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Eu nunca me esqueço de uma história que o reverendo Jorge contava em toda profissão de fé. Todo culto de profissão de fé ele contava a história de um homem que estava num leprosário e ele estava à beira da morte e ele chamou o pastor para que orasse pela vida dele naqueles instantes finais. E o pastor chega no leito daquele homem, todo deteriorado pela doença, e aquele homem começa a contar a história dele ao pastor. E diz, olha, reverendo, nós nos convertemos numa cidade próxima, a nossa igreja ainda continua lá, e muitas pessoas que nos conheceram estão congregando naquela igreja. Inclusive, eu soube que o mesmo pastor que ouviu a minha profissão de fé é o pastor que está lá ainda hoje. No dia em que nós professamos a fé, eu e toda a minha família, minha mulher e meus filhos, nós recebemos uma lembrança, um cartão daquela igreja. Minha esposa já faleceu da lepra, meus filhos também foram consumidos por ela, eu sou o último que está vivo.
E eu tenho apenas um desejo ao Senhor: que o Senhor pegue esses cartões e leve ao pastor e diga para ele que nós fomos fiéis até a morte e que agora eu vou receber a coroa da justiça que o justo juiz dará a todos aqueles que amam a sua vinda. Irmãos, nós nesses dias maus devemos ter nossos olhos firmados na coroa da justiça. Pedro diz que essa coroa ela é imarcessível, ela não murcha. Por que Pedro diz isso? Porque os atletas, até hoje existe esse símbolo, o atleta, o vencedor de guerra, ele recebia uma coroa de louros. Só que essa coroa, alguns dias depois, tinha que ser jogada fora, porque ela tinha murchado. Agora a coroa que Jesus dará para nós, que é o Stéfanos, que é a coroa da vitória, ela não murchará, ela é eterna. Nós temos que dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Essa é a nossa esperança. Vivemos dias maus, sim. Vivemos dias tristes, sim. Sentimos saudades das pessoas que amamos, sim. Mas saiba que há uma promessa eterna para a sua vida. A promessa da coroa. A promessa da vida eterna. E meus irmãos, e eu termino essa reflexão com a última perspectiva. Você tem que lembrar da ressurreição e da coroa da vida. Mas você tem que se lembrar que não há uma morte só. Há duas mortes. Olha só, ao vencedor, quem tem ouvidos ouça. Quem tem ouvidos ouça. Meus irmãos, quem não tem ouvido? Não é? Todos nós, não é? Nascemos com ouvidos. Exceto pessoas que tenham nascido com algum problema congênito. Ou um problema de formação. Mas é natural que as pessoas tenham ouvidos. Mas por que nem todas as pessoas ouvem o que o Espírito diz às igrejas? Porque só pode ouvir a palavra de Jesus quem teve o seu coração aberto pelo Espírito Santo. Quem não tem o seu coração aberto pelo Espírito Santo não ouvirá a palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque para ouvir a palavra do Espírito, para ouvir a palavra de Deus, não basta apenas a razão humana, é preciso que você seja iluminado pelo Espírito Santo, para que essa palavra seja viva e aplicada em seu coração, porque só assim você poderá crer nessa palavra, obedecer essa palavra e praticá-la. Então, quem são essas pessoas que ouvem o Senhor? São aquelas que de fato pertencem ao Senhor. João vai dizer isso, né? Que as ovelhas ouvem a voz do pastor e conhecem a voz do pastor e seguem a voz do pastor. Nós ouvimos a voz de Jesus na palavra. Como eu dizia ontem no discipulado, Jesus governa a sua igreja pela palavra, objetivamente pela palavra e subjetivamente pela ação do Espírito Santo que aplica em nós a palavra dele. O vencedor, quem é esse vencedor aqui? É esse que suportou a tribulação, esse que suportou a pobreza, esse que suportou as blasfêmias, esse que suportou as provações, esse que foi fiel até a morte. Esse é o vencedor. É engraçado. O bom cristão, aos olhos do mundo, é um perdedor. Porque ele se submeteu às tribulações, ele submeteu a perder chances financeiras para manter os seus princípios, ele foi caluniado, ele foi injustiçado, mas ele é um vencedor por quê? Porque ele almeja a coroa da vida. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. O que é a segunda morte? É a morte eterna. Meus irmãos, todos nós morreremos. A Bíblia diz, o autor de Hebreus diz, está destinado ao homem morrer apenas uma vez, e depois virá o juízo. Então todos nós morreremos. E todos nós ressuscitaremos. Uns vão ressuscitar para vergonha. Quem são esses?
Aqueles que não estão em Cristo. Aqueles que não buscaram o Senhor. Aqueles que tripudiaram do nome de Jesus. Outros para a glória. Quem são aqueles que vão ouvir? Vem, servo bom e fiel. Venha para a alegria da minha glória. São aqueles que estiveram a vida toda com Cristo. Então, meus irmãos, eu queria terminar esse sermão mostrando 3 coisas que você tem que ter na sua mente. Nós vivemos dias maus. Mas lembre-se, além dessa vida, você tem a vida eterna. Lembre-se, há uma coroa da vida esperando por você no céu. E lembre-se, você não morrerá a segunda morte. Você estará diante de Jesus e Jesus lhe dirá para você: venha, servo bom e fiel, venha para a alegria da minha glória. E nós estaremos com o Senhor. Todas as nossas lágrimas serão enxutas. Não haverá mais tristeza. O mar e a escuridão não existirão mais. Que Deus nos dê a sua graça. Vamos orar mais uma vez. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra, que é luz para os nossos passos. Nos ajuda, Senhor, a entendermos que, apesar das tribulações, precisamos ser fiéis. E para isso precisamos lembrar da vida eterna, da coroa da vida, e de que nós seremos preservados da segunda morte. Nos dá, Senhor, aplica em nós essa certeza, para que não esmoreçamos nesses dias de aflição. Nós pedimos isso em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.